Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. E eu vou pedir que você fique com sua Bíblia aberta. E vou pedir que, se você não trouxe a sua Bíblia, mas você trouxe o seu iPad, o seu Smart, acesse. Não acesse para ficar compartilhando nada, não é? Mas acesse para ler a palavra de Deus, se é que nele tem. E vamos acompanhar esse texto, porque eu espero em Deus que esse texto possa falar aos nossos corações esta noite, como tem falado ao meu coração. Podemos ver, Sérgio? Muito bem. Gostaria que vocês nos acompanhassem nessa leitura mais uma vez, ok? Vamos todos juntos? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Essa carta aos Hebreus, como o próprio nome já diz, é uma carta destinada aos cristãos de origem judaica. Esses cristãos não se sabe exatamente onde eles estavam, mas a verdade é que esta carta foi escrita para alcançá-los. Até porque os cristãos judaicos, eles estavam vivendo a possibilidade de um retrocesso. Eles haviam aceitado a Cristo, mas por conta da própria imposição dos outros judeus, muitos deles estavam renegando a fé, muitos deles estavam voltando às práticas judaicas. E agora o autor dessa carta escreve para dizer não. Se vocês voltam para a prática do judaísmo, isto é um retrocesso, isto é uma heresia. Em Cristo, quando na sua morte o véu rasgou de alto a baixo, naquele momento houve uma ruptura entre cristianismo e judaísmo. E agora aqueles que creem em Cristo, crerão nele, viverão a possibilidade de uma nova aliança, estarão vivendo uma nova aliança e não deverão mais retornar à velha aliança, que era o antigo judaísmo. Então, meus amados irmãos, diante disto, eu quero compartilhar com os irmãos 7, e eu vou tentar, às vezes eu digo que tento, eu não consigo, mas eu vou tentar ser rápido, porque são 7 revelações de Deus nesse texto para os nossos corações. E eu gostaria que os irmãos pudessem estar atentos. A primeira revelação de Deus que nós encontramos nesse texto, Sérgio, é exatamente aquela ali. Jesus é a revelação plena do Pai. Os judeus não queriam aceitar isso de maneira alguma, especialmente os judeus não cristãos. Eles não aceitavam que quem visse a Jesus estava vendo o próprio Deus. Eles não admitiam. Mas o escritor desta carta, ele começa dizendo exatamente isso. Jesus é a revelação plena do Pai. Vamos ver no próximo slide. Isto. Jesus é a revelação plena do Pai. Na partezinha do alto, nestes dias falou-nos pelo Filho, você vai encontrar aí exatamente na sua Bíblia. Eu estou lendo, a minha tradução é a NVI. Eu não sei qual é a sua tradução, mas seja qual for, continue com a sua Bíblia aberta e nos acompanhe. Diz aqui esses textos que achamos que são fundamentais para que os irmãos possam entender que a Bíblia é um todo. A verdade da Bíblia você encontra no Antigo e no Novo Testamento
os seus princípios estão no novo e no velho, e é importante que haja essa cadeia de pensamentos, essa cadeia de fundamentação. Disse João no seu evangelho, aliás, esses 3 textos é do evangelho de João, e ele começa dizendo, no capítulo 1, verso 18: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. No verso 10, 30, no capítulo 10, verso 30, Jesus afirma: eu e o Pai somos um. E posteriormente, em João 12, 45, ele disse a Filipe: quem me vê, vê aquele que me enviou. E mais adiante ele vai dizer outra vez a Filipe. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? João 14, versos 8 e 9. Amados irmãos, os judeus não aceitavam, os judeus não admitiam que Jesus fosse Deus. No evangelho de João, há uma narrativa de que os judeus, diante dessa afirmação, eles jogaram pedras, eles foram para cima de Jesus para matá-lo. Eles não aceitavam o fato de que estavam diante do próprio Deus, porque Jesus estava fazendo as obras de Deus. Jesus era exatamente igual a Deus. Jesus se revelava agora como Pai estava se revelando. O Pai, de um modo mais claro, havia se revelado no passado pelos profetas, mas agora ele estava se revelando pelo próprio Filho. Jesus, portanto, era o próprio Deus. Esta primeira revelação, ela é impactante, até para nós nos dias de hoje, porque tem muita gente que crê apenas que Jesus é um milagreiro, ou então Jesus de alguma maneira ouve, escuta as nossas orações, mas é necessário que nós entendamos que Jesus é a revelação plena, total do Pai. Foi por isso que Paulo disse em Colossenses que Jesus era a imagem invisível, a visível de um Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus, mas ao ver Jesus, se concluía que estava diante do próprio Deus. A segunda revelação, ou melhor, a segunda declaração que nós vamos encontrar na carta aos Hebreus é de que Jesus não é apenas aquele através de quem Deus se revela, mas é também o herdeiro de todas as coisas. E no texto aí de Hebreus nós vamos encontrar dizendo: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Prosseguindo a leitura, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos 8, 16, 17. E Paulo ainda afirma: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É importante compreendermos o seguinte, que se Jesus é herdeiro de todas as coisas, nós somos co-herdeiros com Ele. Nós também vamos herdar, porque quando cremos em Jesus, quando o aceitamos pela fé, nós nos tornamos seus filhos. E se somos filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Amados, nesse texto nós percebemos que existem bênçãos tão grandes,
tão fantásticas concedidas aos crentes. E às vezes com tristeza eu percebo alguns crentes buscando migalhas aqui na terra. Um dia, eu, você, nós vamos tomar posse desta herança que está reservada para nós. Nós não podemos perder tempo com migalhas que nos são oferecidas aqui na terra. Não podemos. Precisamos continuar olhando para o alto. Precisamos continuar olhando e crendo nas promessas do Senhor Jesus, que um dia herdaremos todas essas coisas com Ele. Amém? Tem muita gente que vive uma vida miserável, afastado de Deus, distante de Deus, e acha que está vivendo assim porque Deus quer. É um determinismo que ele acredita. Sou pobre, alguns dizem assim: eu sou pobre, negro, miserável, analfabeto, mas eu sou assim porque Deus quer. Não, você é assim porque você quer. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você, porque você foi feito por Ele. Você foi feito por Ele. Amém? Portanto, meus amados irmãos, nunca esqueçamos, quando estivermos atravessando os mais diferentes problemas, você olhe para você mesmo, vá para o espelho, olhe para você mesmo e diga: poxa, Senhor, eu sou tua criatura, tu me amas. E se tu me amas, se eu sou tua criatura, e mais ainda, se sou teu filho, cumpra em mim agora, Senhor, a tua vontade. Amém, meus amados, amém. Quarta declaração: Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. João 1,14. E só vamos ler esse versículo, porque esse versículo diz tudo. Aquele que é a palavra, em algumas traduções diz aquele que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto é fundamental porque só Jesus pode resplandecer a glória de Deus. Só Ele. Por mais que a elogiemos, por mais que a reverenciemos, mas Maria nunca, jamais ela poderá refletir a glória do Senhor. Não pode. O apóstolo Paulo, o maior de todos os pregadores de todos os tempos, não pode refletir a glória do Pai. Ninguém. Só Jesus. Só Jesus. Às vezes, meus irmãos, isso pode parecer, e é verdade, isso pode parecer algo indiscutível, mas na prática não é. Na prática não é. Nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes nós atribuímos ao homem atributos divinos. Sexta-feira última passada, nós estivemos na primeira igreja batista de Maceió. Tinha ali por baixo umas 1.200 pessoas, mais ou menos, para ouvir um dos maiores pregadores da atualidade, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Mais um pregador. Quem foi, viu que eu não estou mentindo. Mas ainda assim, aquele homem, o melhor dos pregadores no momento do Brasil, mesmo assim aquele homem não reflete em nada a glória de Deus. Por melhor que sejamos, por mais méritos que tenhamos, nunca refletiremos a glória de Deus. Jesus é a Shekinah,
de Deus. Jesus era aquela nuvem que estava no deserto, protegendo, iluminando o deserto nas noites trevosas, para que o povo pudesse caminhar. Jesus é a Shekinah de Deus, presente no templo. Homem algum, homem jamais viu a glória de Deus, a não ser em Jesus. E aqueles que conviveram com ele, como os apóstolos, puderam dizer: vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amados, nós não estamos vendo a Jesus, mas a sua palavra revela a sua glória, a sua graça, o seu poder. Portanto, continuemos de fato, mas de fato, exaltando o nome de Jesus. Que a nossa exaltação não seja para homem nenhum, por melhor que ele faça, por melhor que ele seja, mas que a nossa exaltação seja para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos terminando. Quinta declaração: Jesus é a exata expressão da essência do Pai. Mais uma vez Colossenses vai dizer: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Mais uma vez em Colossenses 2, verso 9: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, nos dias de Jesus, melhor dizendo, nos dias de Paulo, início do segundo século, uma grande heresia começou a tomar conta do povo de Deus. Uma heresia chamada gnosticismo. Essa heresia, de origem grega, afirmava que a matéria era má e o espírito era bom. Se Jesus era matéria, ele não podia ser Deus. Ele não podia ser Deus. Ou seja, você teria que acreditar em Cristo, mas não no Cristo que tinha vindo, que tinha encarnado. Porque se ele encarnou na matéria, e portanto, ou ele não era o Cristo, porque a matéria era má, ou se ele fosse o Cristo, ele só era espírito, não era carne. Essa heresia foi uma das heresias mais fortes. Por pouco ela não destrói o cristianismo no seu nascedor. Mas louvado seja Deus por homens que, com base na palavra de Deus, afirmaram categoricamente que Jesus possuía a mesma essência, a mesma substância do Pai. Jesus tinha duas naturezas, uma natureza divina e humana, e elas não se dividiam, elas estavam entrelaçadas, elas estavam unificadas, elas eram unas. E isso, meus irmãos, isso é tão sério, sabe por quê? Ainda hoje tem pessoas se auto-dividindo. Elas dizem assim: eu vou para a igreja, aí coloca a melhor roupa, bota a Bíblia debaixo do braço, e aqui cumprimenta todo mundo, ela ora, ela muda de aparência, não é? Ela diz assim: eu sou um ser espiritual, eu estou indo à igreja. Quem está indo à igreja agora é o benzeval espírito, o benzeval espiritual. Quando sai daqui, tira a roupa em casa, e aí vai para qualquer lugar, e ali já não é mais o benzeval, ali já não é o homem espiritual, ali já é o homem carnal, ali já é o homem matéria, e aí ele acredita que pode fazer de tudo. Mas se você acredita que, como Cristo, nós não podemos separar
o espírito da matéria, você vai entender. Porque Cristo é a exata expressão da essência do Pai. Nós, eu e você, somos uma pessoa. Não podemos ser duas, eu não posso pastorear, ser pastor da igreja como o pastor Carlos é, e quando sair daqui deixar de ser, ele vai continuar sendo pastor. O irmão que cantou tão bonito aqui esta noite, neste ministério tão bonito, vai continuar sendo um levita do Senhor quando sair daqui. É assim que funciona, é assim que a Bíblia diz. Porque muitas vezes nós agimos de forma diferente. Somos um aqui, somos outro em casa, somos outro no trabalho, e aí vamos nos multiplicando, nos dividindo, melhor dizendo. Na verdade, meus amados irmãos, nós somos corpo e alma. Somos uma só pessoa. Você precisa ser você aqui, ali e acolá. Onde você estiver, Deus precisa ser glorificado através da sua vida. Amém?